Amigos do Porta JC, 24 horas, bom dia. Manhã do dia 25 de junho, uma quarta-feira. Gente, daqui a pouco nós vamos publicar uma matéria de uma senhora que está dormindo na BR, na cidade, entre a cidade de Uruçuí e Sebastião Leal. O risco dela morrer é enorme, porque ela dorme literalmente na pista, né? O pessoal está botando cones, sinalizando para evitar que algum carro atropele. Mas antes de colocar essa matéria, eu quero comentar sobre os andarilhos que a gente vê em Floriano, tanto os que ficam por aqui, nos semáforos, nas praças, como também os que apenas passam, né? Sem esquecer, é claro, dos florianenses que desapareceram e que existe a possibilidade de terem se tornado andarilhos, que nem muitos que aqui chegam. É uma questão que deve ser repensada, aliás, pensada e repensada, e tomada alguma atitude. Porque assim, de qualquer maneira, esses andarilhos são todos pessoas que têm problemas, ou social ou mental, certo? E é fato que quem tem problema tem a tendência também de causar problema. Vou citar, por exemplo, os que vêm para se internarem nas casas que cuidam de dependentes químicos, passam um período em seguida, saem, porque não é em sistema de cárcere, eles não ficam presos. Então alguns saem, voltam para as ruas para o uso de droga e para manter o vício eles ficam pedindo alguns é, em estacionamento. É claro que no estacionamento das praças pode ter quem esteja lá querendo dinheiro para sustentar a família. Não vamos generalizar. Toda unanimidade é burra. Alguém já disse isso, né? Então, mas a maioria dos que a gente vê realmente são aqueles que pedem. E ontem eu vi um com certa insistência. Esse eu conheço, ele tem transtorno mental, mas foi um transtorno provocado pelo uso de drogas. Ele ia acompanhando uma senhora, pedindo dinheiro, e a senhora dizia que não tinha, e ele insistindo, insistindo. Aí creio que ele me viu e deu uma recuadazinha. Não tenho muita certeza, mas coincidiu com a minha chegada, o afastamento dele. Mas quantos não existem insistindo? Quantas senhoras não já foram molestadas com esse tipo de ação? Ou até senhores mesmo. As pessoas comuns chegam e estacionam seus veículos e quando saem, na hora de sair encontram aquele papelãozinho e se não tiver ali o trocado, alguns ficam zangados. Então é uma situação que todo mundo vê e seria muito bom se alguém tomasse a iniciativa de pelo menos saber quem são essas pessoas. Porque olha, existe uma maneira muito fácil de diminuir. Primeiro, é procurando saber quem são. Segundo, saber quantos têm cartão de Bolsa Família, porque a maioria tem. E terceiro, saber com quem está o cartão dessa pessoa. Porque aí já seria um caso de assistência social com até um caso de Ministério Público. Porque se o cara está na rua, vivendo às custas da mendicância, e existe em nome dele um cartão na mão de alguém, essa pessoa que está com o cartão está usando de forma irregular. Quer o cartão, pois adote o dono. Porque a gente sabe que tem, inclusive, muitos desses na mão de traficantes. Isso é fato. E não é novidade para ninguém. Então, diante dessa situação, é necessário que haja uma ação em conjunto de polícia, as polícias, né? Tanto militar como civil, as assistência social, Ministério Público, Justiça, enfim, né? Algumas instituições juntas vendo isso aí, porque com certeza diminuiria e muito até a questão da criminalidade, porque a gente sabe que muitos que usam o seu cartão para o consumo de drogas, eles estão fomentando o tráfico, que por sua vez é um dos maiores causadores da violência. Esses homicídios, por exemplo, que a gente tem visto, todos têm, ou pelo menos quase todos, têm envolvimento com a questão das drogas
E a gente sabe disso. Portanto, é uma das tangentes, é uma das maneiras que se pode utilizar para reduzir esses números de forma preventiva. De forma preventiva. Prendendo quem matou, não diminui o índice de criminalidade. Porque primeiro que vai prender depois do estrago feito, certo? Muito embora algumas pessoas até vibrem quando acontece, porque é uma espécie de autodestruição do mal, o mal por si se destruindo, mas existe aquela preocupação que eu já chamei a atenção há alguns dias, da tal da bala perdida, né? Enquanto eles estiverem morrendo entre si, é um problema deles com eles. Mas já tivemos situações de bala perdida onde pessoas inocentes foram prejudicadas. É nesse ponto que a gente deve iniciar nossa preocupação e daí iniciar uma ação, né? Preocupação rima com ação. Um não pode existir sem o outro. Apenas se preocupar e cruzar os braços não funciona. Tem que ter a preocupação e a ação, certo? Gente, vamos encerrando por aqui nesta manhã de quarta-feira. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.